14, irmãos, versículos de 1 a 9. Nós vamos refletir sobre esse texto mais uma vez. João, capítulo 14, os versículos de 1 a 9. E hoje nós vamos pensar juntos sobre um tema que é relevante para os nossos dias, muito relevante. Nós vamos pensar sobre uma visão consciente do nosso futuro em Cristo. Esse é o tema que nós vamos meditar, e dentro desse tema nós vamos refletir em vários subtemas aqui, sobre esse tema central, tá bom? João capítulo 14, versos de 1 a 9. O texto vai dizer assim, meus irmãos, não sei se está escrito do mesmo jeito aí, mas eu vou ler na versão RA, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, tem essa parte aí? Tem. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nós acabamos de ler nesse instante. Nós te agradecemos, Senhor, porque aqui nós ouvimos o Senhor falar aos nossos corações, poderosamente, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela penetra, Pai Santo, no mais íntimo do nosso ser. Por isso, nós cremos que só o Senhor, através do teu Espírito que habita em nós, é que tem as palavras para nós nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e aplique a tua mensagem, a tua palavra, o teu recado nessa noite para cada um de nós. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Uma visão consciente, meus irmãos, do nosso futuro em Cristo. É sobre isso que nós vamos pensar. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande para nós em compreendermos alguma coisa sobre o futuro. É muito difícil hoje parar para pensar, para planejar sobre o futuro. Você me pergunta assim, mas por que, pastor? Porque nós estamos vivendo num ambiente muito imediatista. E a consequência desse ambiente imediatista é que a gente também se torne seres avechados, como a gente fala aqui no Nordeste. É que a gente se torne seres apressados também. É que a gente se torne um ser que anda correndo de um lado para o outro, como bem falou Daniel e profetizou. E devido a essa correria toda, parar para pensar
sobre o futuro, isso é quase que um desafio para nós hoje. Por que não dizer um grande desafio? Pensar. Pensar. Quem quer pensar hoje? Ninguém quer parar para pensar, planejar, criar perspectiva sobre o futuro. Nós compreendemos, irmãos, que esse problema ele pode ocasionar outros problemas. Quais são os outros problemas? Nós perdemos o foco. Nós não conseguimos mais objetivar os nossos projetos. Nós não conseguimos mais, irmãos, elaborar metas para a nossa vida, estabelecer metas para a nossa vida, porque o fluxo imediatista cria esse ambiente automático que você nem percebe. O ambiente do estresse. O estresse que não quer mais parar para refletir e pensar. Nós estamos tão estressados, na verdade, que a gente não consegue mais parar para pensar, para refletir. A gente só está conseguindo ver o aqui e agora. Nós não conseguimos mais projetar, planejar sobre o futuro. Hoje mesmo estava conversando com o Carlinho, abro aqui um parênteses rápido, já o fecho. Conversando sobre aposentadoria. Quem é que se preocupa com a aposentadoria hoje? Na nossa idade? 40 anos, 30 anos, 20 anos, 18 anos. Quem é que está se preocupando com o futuro de amanhã, com a aposentadoria amanhã, gente? Pelo amor de Deus. Só que, quando você chegar na velhice, você vai perceber que se você tivesse se preocupado com a sua aposentadoria antes, você ia chegar na velhice bem, respaldado financeiramente. Minha mãezinha está num processo lento, né, mãe? Tentando, já completou a idade, mas aí quando foi fazer uma pesquisa no INSS, disseram assim, senhora, o tempo todo que a senhora trabalhou ainda não deu certo para a senhora aposentar. Por causa, talvez, de um detalhezinho, não foi, mãe? Um detalhezinho. Que na hora a gente não pensa. Por quê? Porque a vida está no fluxo dela. E hoje, muito rápido. Está passando muito rápido. Quem vai pensar em velhice, em aposentar? Aí tem aqueles irmãos que são mais assim, aperreados do que os outros, um pouquinho mais, né? Porque hoje todo mundo está aperreado. Mas tem uns mais apressados, né? Tem uns mais espiritualizados que dizem assim, pastor, daqui para lá Jesus já voltou e eu não vou precisar de aposentadoria. Eu já vi muitas pessoas falando assim e hoje estão velhos, precisando da aposentadoria. Porque não se planejaram, não pensaram, não criaram essa perspectiva de que um dia iriam necessitar da aposentadoria. Aí eu fecho o parênteses. Aqui é só para a gente refletir, irmãos, sobre a nossa vida em Cristo. A nossa vida em Cristo. Tem muita gente vivendo alheio. Nós não temos perspectiva mais nenhuma. Eu escuto hoje pessoas falando assim, pastor, nos últimos dias, Jesus não tem falado comigo, não estou conseguindo entender o que está acontecendo na minha vida, não estou conseguindo enxergar, porque Deus não está me incomodando. Deus não está mexendo comigo. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que é que como é que nós estamos esperando que Deus fale com a gente? Como é que a gente quer que Deus comunique com a gente? Que Ele apareça assim, como se fosse um anjo, né? Na sua frente, como era no passado? Hoje Ele não vai aparecer assim diretamente, a não ser que Ele tenha um propósito. Jesus pode fazer isso. Mas na vida do crente, já é comum a gente ver Deus falando e se revelando para nós através das Escrituras todos os dias, e de um simples acontecimento dentro do seu lar, na sua casa, na sua dinâmica de vida. Eu vejo Deus nos pequenos detalhes, meus irmãos. Os pequenos detalhes. Às vezes, quando eu estou na correria dentro de casa, correndo para um lado para o outro, a minha mulher também, ela meio alvoroçadinha, eu paro assim, opa, Deus está falando comigo. Está falando com você também, nós estamos muito aperreados. O que está acontecendo? Olha o Espírito Santo se comunicando. Aí a gente fica esperando Jesus vir com a espada reluzente. E cadê o Senhor? Eu quero ver. Deus está falando todo dia para nós, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, mas nós não estamos querendo ver. Para que um negócio mais claro do que esse texto que Jesus deixou aqui para os seus discípulos?
trazendo uma mensagem de esperança para eles, dizendo: não se turbe, não fiquem preocupados com o futuro. Eu vou agora para a casa do Pai preparar um lugar para vocês. Mas eles ficaram sim preocupados com o futuro. Eles ficaram sim apreensivos. Eles ficaram sim temerosos com o futuro, mesmo caminhando com Jesus, mesmo estando na caminhada todos os dias, vendo Jesus fazer os seus milagres, realizando seus milagres, te direcionando, fazendo você prosperar, mas eles ficaram atemorizados também. Seres humanos como nós, meus irmãos. Hoje, o ambiente é imediatista demais. E esse imediatismo, meus irmãos, tem nos aprisionado em um ciclo onde nós não conseguimos mais enxergar o que nós estamos vivendo no presente momento. Não conseguimos. Como é que eu vou ver o que Deus tem para mim se eu estou envolto a essa correria louca que nós só pensamos em construir coisas para nós? Como é que eu vou ver? Não tem como você enxergar Jesus. Não tem como você ver com clareza Jesus. Não tem como você ver os detalhes do quão lindo é o nosso mestre, o nosso Senhor. Não tem como. É por isso que a irmã orou aqui com seu coração quebrantado e contrito, pedindo para que essa alegria não se apague, a alegria da salvação, como o salmista pediu no Salmo 51, não se apague de nós. Na correria ninguém consegue ver não, gente. Ninguém consegue ver na correria não, é só estresse. É só estresse. Eu estava até brincando aqui quando o Miquel saiu, que a Rosa disse assim: hoje é caindo. Aí eu digo: o inimigo é danado para derrubar as pessoas quando se atrasado, principalmente crente. Sabe por quê, irmãos? Justamente por isso, porque é na pressa que a gente se descuida, né? É na correria que a gente leva um choque, por exemplo. É na correria que eu me queimo com ferro de solda, né, Bruno? Bruno tá aí? É na correria que eu quebro uma parede de celular. É na correria que eu me distraio, quebro um tablet, alguma coisa minha, cai no chão, eu perco uma carteira, um cartão. Às vezes eu vejo aqui os irmãos aperreados. Perdi a chave da moto. O Romário, né? Perdi a chave da moto. Cadê, mulher? E aquela coisa. Às vezes eu fico observando, eu também sou assim, a mulher que diz assim: meu filho, pare, o que é que você está procurando? O que é? Porque eu fico para lá e para cá, procurando um negócio, a gente perde. E nessa correria, o nosso foco é resolver o problema momentâneo. Certo? E geralmente o nosso problema momentâneo não é Jesus, não é olhar para Jesus, não é olhar o que Ele tem para nós, não é criar perspectiva para o futuro. Não, a gente quer resolver o nosso problema já. Se o problema é financeiro, eu quero ganhar dinheiro para resolver o meu problema já. Se o problema é o carro, eu vou correr, fazer o que eu não posso fazer para resolver o problema do carro. E nisso a gente vai vivendo e deixando Jesus em segundo plano na nossa vida, e Ele vai ficando mais distante de nós, e consequentemente a nossa visão, ela não é mais consciente acerca do nosso futuro com Cristo, e sim inconsciente. A gente vai reproduzindo uma vida de religiosidade, esquece, irmãos, daquilo que é precioso, esquecemos de dar atenção para aquilo que é mais importante para a nossa vida. Aí depois a gente fica tudo choroso na igreja, na hora de um louvor desse no final, todo mundo querendo chorar, até eu com um nó na garganta bem grande aqui, querendo gritar: ah, Jesus, salva nós, socorre nós desse ambiente tão hostil, tão cruel que nós estamos vivendo. Todo mundo com dor, todo mundo com problema emocional, cansado, porque nós estamos perdendo a visão futurista em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente precisa acordar. A gente precisa voltar a dar atenção para Jesus. Ele é lindo, como a irmã falou aqui. Ele é maravilhoso, como foi anunciado aqui nos louvores. Ele é grande, como foi anunciado aqui. Mas a gente está se dispersando por causa do problema do imediatismo. Pensar no porvir hoje pode ser algo muito difícil,
meus irmãos, e até complicado de entrar na cabeça da sociedade contemporânea, porque hoje nós estamos, o século presente prega que nós temos que ter e construir aqui e agora, senão a gente fica para trás. Então, andar devagar hoje, para muitos, né, é sinônimo de quê? Não sei qual é o sinônimo. Andar devagar hoje é um sinônimo de preguiçoso. Andar devagar hoje é um sinônimo de quem não está acompanhando o sistema, o fluxo. Andar devagar hoje, muitas vezes, esperando o tempo certo de Deus, às vezes é caretice. Então, por isso que é desafiador, meus irmãos, e nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos refletir sobre isso, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos buscando fazer outras coisas com excelência, nós estamos tentando construir coisas para nós mesmos, meus irmãos. A despeito disso, um cantor secular, ele escreveu uma música que todo mundo aqui vai lembrar. Quem nunca escutou, né? Essa música não é um louvor, mas é uma música secular que diz assim. Ele diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você já viu essa frase? Já, né? O pessoal aí que gostava de tomar uns goró no passado, um litro de vinho, né? Que era do mundão, escutava muito essa música. Era, na minha época de juventude, era meu cantor, um dos meus cantores prediletos, filósofo secular. Ele falava assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu entendo, a visão filosófica da música eu compreendo, mas, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? A frase faz sentido, na visão filosófica, até bíblica também. Porque se nós amarmos as pessoas de verdade, como a Bíblia diz, né, ensina, se nós amarmos as pessoas de verdade, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas não é como se não houvesse amanhã. Para nós não fazemos as coisas como se não houvesse amanhã. Para nós há sim um amanhã. Para nós há sim um porvir. Para nós, assim, uma esperança. Não é como se não houvesse amanhã. Não é como se fosse só aquilo. Nós servimos a Jesus, irmãos, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, de forma consciente, que nós chamamos de fé racional. A nossa fé racional. Quando a gente fica querendo espiritualizar muitas coisas, aí nós vamos para o campo das emoções irracionais. Porque tem coisa que muitas vezes nós fazemos que a gente fica: Jesus, para que isso aí? Para que isso aí? Isso aí não é fé racional. Fé racional tem lógica, tem sentido, você sabe onde você quer chegar. Você sabe por que você está adorando a Jesus, você sabe por que você está na igreja, você sabe por que você exerce comunhão com seu irmão, você sabe por que ama o outro, ama o próximo, ama a Deus, você sabe por que você está fazendo aquilo. Isso é uma fé racional. Nós precisamos refletir, meus irmãos, nessa questão urgentemente. Esse Cristo que de fato representa muito para nós, que faz todo sentido para nós, e que também gera em nós uma perspectiva futura. Nós precisamos parar um pouco para falar sobre esse assunto. É fato, meus queridos irmãos, que nós precisamos desenvolver uma visão consciente do nosso futuro em Cristo ou com Cristo Jesus. Quando nós entramos no texto, irmãos, nós vamos perceber, na breve exposição que nós vamos fazer aqui, que no início do capítulo 14, nós vamos ter um título aí, vamos ter um título aí no rodapé, que vai dizer, o texto é intitulado, meus irmãos, tem um tema aí, né? Jesus conforta os discípulos, no rodapé de vocês. Então, esse tema, ele faz muito sentido, porque nós estamos pensando aqui juntos. Jesus, ele conforta os seus discípulos.
Imagine aí, seu Luiz. Acho que o seu Luiz, não vou falar aqui porque está filmado, senão depois vem sequestrar ele, né? Vem sequestrar, não saiu sequestrar. Mas vamos supor aqui, seu Luiz, me permita fazer uma brincadeira aqui. Um exemplo. O André é filho do seu Luiz, todo mundo sabe aqui, né? O seu Luiz diz assim para o André: meu filho, você não precisa trabalhar mais não, meu filho. Fique tranquilo, porque eu já guardei uma herança para você de 3 milhões de reais. O seu Luiz está dizendo assim, está confortando o coração do André, que está atribulado para lá e para cá, correndo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu tenho uma vocação, quero ser pastor, e não sei o que, meu papai disse que já tem garantido o meu futuro, 3 milhões de reais na conta para mim. Isso ia confortar o seu coração, irmão, sim ou não? Com certeza, confortaria o meu também. Se o senhor tiver 1 milhão para mim, eu já fico confortado, meu irmão. É assim que Jesus está dizendo para os discípulos: não se turbe o coração de vocês, os vossos corações. Aí ele diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. A visão nossa tem que ser essa, já está garantido o nosso sucesso em Cristo. Mas por que a gente fica tão atribulado? Por que a gente fica tão temeroso se o nosso Senhor Jesus Cristo já garantiu, irmãos? E ele já nos confortou os seus discípulos. No versículo de número 1, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. O significado de não se turbe, meus irmãos, é o mesmo de não se perturbe, não se inquiete. Quando fala de inquieto hoje, meu Jesus, às vezes quando a palavra mesmo, né? Está pregando aqui, com 15 minutos de palavra, a gente já fica inquieto. Inquieto querendo tomar água, querendo ir no banheiro, não querendo mais escutar a exortação de Deus. A inquietude hoje é o que mais incomoda os crentes e incomoda também a sociedade contemporânea. A gente é muito inquieto, muito impulsivo e não sei o quê, é um negócio assim demais que às vezes eu fico desconcentrado. Porque eu sou daquela época, eu sou um pouco inquieto também, eu sou muito ativo. Mas com a palavra de Deus, eu comecei a desenvolver em mim assim uma coerência nas coisas, que eu acredito que todo crente deve aprender isso com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Eu comecei a entender que as coisas têm que fazer sentido. Se não faz sentido, então não adianta também eu ficar inquieto, eu tenho que procurar fazer que as coisas voltem a fazer sentido na minha vida, na nossa vida. Deve ser assim, tem que fazer sentido. E às vezes a inquietude tira o sentido da nossa vida. Tira o sentido da nossa vida em Cristo Jesus. Nós perdemos a visão, muitas vezes, da promessa que nós temos por causa dessa inquietude. Tem muita gente que não sabe o que quer para a vida ainda hoje, com anos de igreja, não sabe onde vai chegar, o que tem que fazer, vive perdido na casa do Pai, como conta a parábola da dracma perdida. Então, o não se turbe aqui na Bíblia tem esses significados: inquietude, certo? Também não se abale. Turbar, meus irmãos, significa ficar perturbado, ficar agitado, ficar confuso, atrapalhado, ao ponto de você até não saber mais discernir quando alguém está querendo nos ajudar. Nós estamos ficando experts em mudar o cenário das coisas, gente. Eu não sei vocês, mas dentro de casa, com a nossa mulher, a gente sempre, quando a gente é casado, todo mundo sabe disso. Nós casamos com uma mulher auxiliadora, não é isso? Mas isso não significa dizer que ela não é a nossa opositora. Ela é auxiliadora, mas tem coisa que a gente faz dentro de casa que dificilmente ela vai bater palma, aplaudir. Ela vai confrontar a gente, muitas vezes, nossa esposa. Do mesmo jeito, acontece o contrário. Às vezes a mulher fala uma coisa e o esposo também age dessa maneira. Ele é o opositor, né?
E aí, nesse cenário aí, nessa dinâmica aí, muitas vezes acontece o seguinte, e nós estávamos conversando alguma coisa dentro de casa, não sei se aconteceu com você já, aí a gente está falando uma coisa no sentido, aí porque a gente está naquele ambiente de confusão, de esse conflito às vezes, né, no lar, aí geralmente a mulher que é mais sensível diz assim, então tu está dizendo que eu sou feia, horrível, gorda, do nariz grande, do cabelo assanhado, e né? Quando a gente não está bem, é do mesmo jeito. Às vezes a mulher olha para mim assim, só olha para mim assim. Aí eu disse assim, quer? Eu estou o quê? Eu estou o quê? Você está dizendo que eu já estou isso. Não é assim, gente. Não é assim. Às vezes o ambiente, hoje nós estamos vivendo assim. Nós estamos tão sufocados em tantas coisas que a gente inverte as coisas. Às vezes a pessoa está querendo um bem. Às vezes o pobre do marido quer só um abraço, um beijo, um cheiro. A mulher sai daqui, nojento. Não é? Aí começa a confusão, né? Agora tu vem me procurar que não sei o quê, porque isso ou aquilo. Então a gente já inverte as coisas. Aí o que é que o marido quer? Um momento de qualidade, um tempo de qualidade com a esposa, um abraço, um cheiro e ser feliz. Nós fomos casados, unidos para isso, meus irmãos. Para isso. Mas aí a gente já muda o contexto, aí vai lá atrás, você lembra naquele dia lá, agora vem com esse negócio? Não, senhora, não, senhor, não foi assim que eu entendi, não. Por quê? Porque nós estamos apressados, a gente não consegue ver mais as belezas do nosso relacionamento, do nosso casamento. Somos só nós dois, eu disse para minha esposa esses dias, minha filha, agora somos só nós dois. Querendo ou não, você vai ter que me engolir. Porque quando a gente ficar velhinho, somos só nós dois. Querendo ou não, você tem que escutar o meu ronquinho. Somos só nós dois. Essa é a beleza do casamento. Nós construímos juntos até aqui e vamos viver até o fim. E a Bíblia diz que até que a morte nos separe. E Jesus confortou os corações dos discípulos assim: não fiquem perturbados, não fiquem confusos, inquietos. O futuro de vocês já está garantido, gente. No nome dele, no nome de Jesus. Então, ficar atribulado, não se turbar, meus irmãos, tem esse sentido de não ficar agitado também, confuso e atrapalhado, que como nós temos crentes hoje com crise de identidade, de não saber mais qual é a sua fé. Por que eu sou batista? Por que eu sou pentecostal? Por que eu sou isso ou aquilo? Será que eu sou mesmo? Eu escuto dos irmãos, pastor, esses dias eu estava pensando, será que eu sou mesmo? Você é, meu filho. Você é e tenha uma visão consciente do seu futuro com Cristo. Ele prometeu. Ele disse que não ia ser muito legal, ia ser difícil mesmo. Então Jesus conforta os corações dos discípulos diante da sua iminente crucificação aqui. O contexto aqui, meus irmãos, é que os discípulos, Jesus estava falando da sua crucificação. Ele ia morrer, ele ia para a cruz. E ele estava aqui, nesse contexto, confortando os corações dos discípulos. E nós veremos aqui, meus irmãos, que Jesus estava se despedindo. Quando a gente volta para o capítulo 3, o versículo de número 33 de João, capítulo 13, né? João 13, 33, lá está escrito assim, ó: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis o que ele diz, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele está dizendo, filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Pouco tempo eu ainda vou ficar com vocês, mas daqui a pouco eu vou, e para onde eu vou, vocês não vão poder ir comigo. Portanto, confortem, portanto, fiquem calmos, fiquem tranquilos, né? Confortem, Jesus conforta o coração dos discípulos aqui, dizendo, não fiquem quietos, não fiquem confusos, não fiquem atrapalhados, porque os 3 milhões
já está na conta. É o futuro garantido, meus irmãos, de Jesus. Não fiquem aperreados, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Aí Jesus não disse mais muita coisa. Mas aí João, lá no Apocalipse, vai dizer assim, lá as ruas são só de ouro. Você quer mais riqueza do que essa, irmãos? Você quer um tempo melhor do que esse? Se lá as ruas são de ouro, que dirá as outras coisas? E na casa do Pai tem muitas moradas. Confortem os corações de vocês. Vocês não podem ir agora. Daqui a um pouco eu vou embora, Jesus está dizendo. E vocês não podem ir agora. Em um sentido geral ou num sentido figurado, meus irmãos, não se turbe. É um convite que Jesus faz aos seus discípulos para que eles mantenham calma e fiquem em serenidade, serenos, mesmo em meio a situações difíceis. Aí João vai dizer também, lá em João 16:33, o seguinte, meus irmãos, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo tereis. Os irmãos decoraram essa parte? No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Bom ânimo, gente. Olha que coisa maravilhosa. É bom ânimo mesmo. É um bom ânimo mesmo. Nós estamos ficando só com a primeira parte. No mundo tereis aflições. E a gente fica, por isso que hoje eu estava pensando muito em trazer essa reflexão, porque ultimamente nós estamos falando só do mundo que tem aflições. Onde a gente passa é um crente dizendo, oh, que mundo atribulado. Oh, que mundo difícil. Ai, que negócio, não aguento mais. Como eu estou sufocado. Mas, irmãos, Jesus disse, vai ser assim, mas gente, se alegre. Eu venci esse mundo. E na casa do meu pai tem coisa boa. Tem um louvorzinho que diz assim, né? Tem coisa boa chegando, milagres acontecendo. Por que a gente não vê as coisas boas chegando? Por que a gente não enxerga os milagres acontecendo na nossa vida mais? Por quê, meus irmãos? Só as aflições que nós estamos passando. Não podemos deixar de fora um detalhe importante aqui no texto, meus irmãos, do contexto, é que era um estado de tensão e incerteza que permeava na cabeça dos discípulos ali. É o mesmo estado de tensão e incerteza que nós vivemos hoje, nos dias de hoje. Uma visão consciente de quem nós somos em Cristo, nós não temos que viver nesse ambiente, nessa zona, nesse estado de incerteza. O que vai ser do meu futuro? O que vai acontecer comigo? Não estou vendo nada. Você não vai ver mesmo. Se você continuar murmurando. Se nós continuarmos murmurando. A gente não vai ver mesmo não, gente. A gente precisa olhar para Jesus e dizer, tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Tem um pessoal falando na internet aí que tem um tal de um cometa, não sei o que, Atlas, não sei o que, vindo de lá para cá, que um diz que é a cidade santa, outro diz que é uma nave de alienígena, e outro não sei o que, outro diz que é um sinal no céu. Eu só sei de uma coisa, meu irmão, que se for cometa, alienígena, dragão, meteoro, tem coisa boa chegando. Os sinais estão acontecendo, é a nossa esperança, e nós devemos dizer, aleluia, Jesus, maranata, glória a Deus. Tem coisa boa vindo para nós aí, essa canseira, esse enfado, essa aflição, show para lá, porque tem coisa boa chegando e vindo ao nosso encontro. Esse é o Jesus que nós servimos, que nós não devemos parar de adorar, mesmo nos tempos difíceis, mesmo você não estando entendendo nada que está acontecendo agora, Jesus está trabalhando, está construindo, dê glória a Deus, pelo seu desenvolvimento, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, pelo seu crescimento. Eu vejo aqui os irmãos tão amadurecidos, vem uns que pregam aqui, ontem desde, pelo amor de Deus. Eu trouxe uma palavra que eu saí daqui desse jeito, um torto, e os irmãos olhavam para ele assim, por que está torto? Ó, pastor, uma pancada dessa aí, não ficou torto mesmo. Uma palavra, e a gente fica olhando, meu Deus, que desenvoltura, que crescimento, que cumprimento profético. Olha aí, Deus usando a irmã, daqui a pouco ela não quer mais nem ser empresária, vai querer ser pregadora, com o esposo dela. E que coisa melhor do que essa? Jesus está falando, às vezes a gente fica de braço cruzado sem entender por quê. Não, Jesus está revelando, isso é revelação bíblica, irmãos. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo.
Nós estamos proagindo, nós estamos, irmãos, evoluindo a cada dia em Cristo Jesus. Essa é a nossa visão, deve ser a nossa visão. As coisas estão acontecendo, nós oramos, pedimos para acontecer, então quando acontecer, irmão, seja grato. Seja grato a Jesus. Porque tantas pessoas queriam estar no lugar que nós estamos e não podem. E você é privilegiado de estar. Nós não podemos deixar de fora esse detalhe, meus irmãos. Estado de tensão e incertezas causa confusão na nossa cabeça. Invertem as coisas, pervertem as coisas. Estado de tensão, nervosismo. Você sai do espírito, você magoa quem você ama. Você é zangado, você fala coisa com a sua mulher que depois você, meu Deus. Às vezes eu olho para essa minha mulher e digo, como essa mulher é guerreira, meu pai. Quantas palavras eu já falei para ela assim, grosseiras, cabeça grossa. A gente perverte as coisas, a gente inverte as coisas, a gente magoa. Do mesmo jeito, vem de lá para casa, às vezes a mulher está com uma cabeça grossa, ela fala umas coisas para você assim, meu Deus. Mas se você está em espírito, com a visão consciente de onde você vai chegar em Cristo, você sabe, você vai ver, isso é só um movimento do sistema dinâmico agora, da minha vida que eu estou enfrentando. O Fábio até gravou, não foi? É só uma disfunção do sistema, né? Do se abra lá. É só uma disfunção. O problema é só a disfunção do sistema, alguma coisa que não está funcionando legal. Né? Então, irmãos, em espírito nós vamos ver as coisas dessa forma. João 13, 36 vai dizer assim, perguntou-lhe Pedro, para onde vais? Perguntou a Jesus, né? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus, onisciente aqui também, já prevendo que um dia, né, mais tarde, ele ia poder ir. Mas Pedro, no estado de tensão, ele agiu pelo imediatismo, pela emoção. Às vezes Jesus está dizendo para a gente assim, para onde eu vou agora você não pode ir. Mas fiquem quietos, tranquilos, e daqui a pouco vocês vão para lá. Daqui a pouco você vem, Pedro. Daqui a pouco você vai chegar. Daqui a pouco você vai se encontrar. Daqui a pouco você vai prosperar. Daqui a pouco vai acontecer o teu milagre. Daqui a pouco a varoa chega, Ciro. Daqui a pouco o varão chega, Miquelinho. Ela fez assim, né? Daqui a pouco vai acontecer, gente. Daqui a pouco você não tem mais empréstimo no crédito amigo, você vai pagar e vai sair dessas coisas que atrasa a gente às vezes. Né? Para quem pega só para pagar a conta, feito eu. Tem que se libertar. A gente tem que sair, a gente tem que aguardar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. E nós precisamos entender que temos que fazer a nossa parte também, orar e ter atitude, a ação, para fazer com que essas coisas saiam de perto de nós e parem de nos atribular. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou me encontrar com Jesus. E com Jesus ninguém se encontra de qualquer jeito. Nós precisamos mudar a nossa vida. Queridos, a verdade é que eles não queriam ficar sozinhos. Eles não sabiam como fazer sozinho. As coisas que Jesus fazia naquele momento, desesperançosos talvez, pelo fato de que Jesus não ia continuar com eles na missão. Acontece com a gente também. A gente sabe que sem Jesus nós não conseguimos nada. A gente até tenta, né? Até tentamos. Nosso orgulho, a gente bate no peito, aí diz assim, não preciso de igreja, não preciso de estar na comunhão, não preciso de estar nesse negócio, desse grude com os irmãos, eu consigo sozinho, a gente vai caminhando de peito aberto. E o negócio é complicado, irmãos. Esse negócio de caminhar de peito aberto, pode ser que você pegue um touro brabo que tem aqui, e ele acabe com você, passe por cima de você. No sentido figurado, mais ilustrativo, é assim que acontece na nossa vida.
Às vezes a gente acha que sozinho a gente consegue, que sozinho a gente vai vencer, que sem Jesus vai dar certo. A gente roda, volta para o mesmo ciclo. E aí quando a gente se depara numa situação difícil, rapaz, eu tenho que voltar para o lugar de onde eu caí. Tenho que voltar para o primeiro amor, porque é com Cristo que nós vamos conseguir vencer as dificuldades da nossa vida, meus irmãos. Por isso que os discípulos não queriam ficar sozinhos. E eu apelo nessa noite aqui, peço para que os irmãos, aconselho os irmãos também a não quererem ficar sozinhos. Não dá certo. Não dá certo. Desistir não dá certo. Não dá certo. Deixar de fazer não dá certo. Não dá certo. Você vai criar mais problema. Mais problema. É melhor fazer do jeito que você... não se escandalizem, não. Do jeito que você está, claro, se for um pecado grave, você tem que tratar, mas é melhor você ficar fazendo do jeito que você está, cansado, às vezes desanimado, do que você sair e tirar férias da igreja. É pior. Quando eu falo você continuar fazendo, continuar fazendo com o que você já adquiriu. Por exemplo, cansaço, problemas emocionais, você tem que estar perto de Deus, porque é na igreja que a gente trata os nossos conflitos emocionais, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar orando, tem que estar buscando do jeito que você está. É melhor, porque em casa você vai caindo no esquecimento, daqui a pouco você não quer mais produzir, você se acomoda, vê que é até mais lucrativo para você. Porque as nossas ocupações, às vezes, na igreja, para muitas pessoas, é tolice. Né? Muita gente que acha que as nossas ocupações na igreja é uma coisa que é um tempo que você está perdendo na sua vida. Pelo contrário, nós estamos investindo tempo de qualidade. Nós estamos investindo na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual. Você está investindo em você mesmo como cristão. Então não desista não. Continue firme, continue adorando a Jesus. Não perca essa visão consciente da sua vida com Ele. Então nós entramos na segunda parte do texto, meus irmãos, com o conforto, né? Com Jesus nos confortando, dizendo aos discípulos, ou trazendo a mensagem de esperança aos discípulos, de garantias acerca do futuro que eles aguardam. João capítulo 14, verso 2 ao 4, vai dizer assim, irmãos, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus não fez uma pergunta. Jesus disse, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Por quê? Porque eles presenciaram, eles viram Jesus, seus milagres, meus irmãos. Então esta visão consciente, esta é a visão consciente que todo crente precisa ter acerca do futuro com Cristo. Queridos, nós somos imediatistas por natureza, tomamos decisões precipitadas muitas vezes, sem direção, só pelo teor do momento, que eu já falei sobre isso aqui, na ocasião, às vezes sobre pressão psicológica, emocional, porque nós não conseguimos entender aquela circunstância momentânea daquele momento, e a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Lá em João capítulo 13, 37 ao 38, vamos ver o que Pedro diz aqui para Jesus, depois que Jesus fala para ele que vai ser crucificado, que não vai estar com ele mais. Ele diz, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora, Senhor? Aí o Senhor diz assim, aí ele continua dizendo, a precipitação de Pedro, emocional, abalado, preocupado, porque Jesus estava indo embora. Ele diz assim, quem é que não quer ir logo, né, com Jesus? Aí ele diz, em verdade te digo que jamais... Aí Jesus diz, deixa eu terminar o versículo, né? Por ti darei a própria vida, Pedro diz. Aí depois Jesus responde, darás a vida por mim? Aí
aí Jesus depois diz de novo: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. A priori, Pedro, no momento da circunstância, emocionado e talvez atribulado com a circunstância do momento, ele falou isso para Jesus, mas depois ele nega Jesus. Decisão precipitada. E uma visão consciente acerca do futuro não toma decisão no ambiente do imediatismo. Não toma. Não toma. Tem gente que fica com raiva de mim aqui, porque chega me contando uma coisa, eu digo, só responda amanhã. Ah, mas pastor, não sei o que, o senhor... Eu estou entendendo tudo. Eu só vou poder responder amanhã. Sabe por que eu faço isso, irmãos? Porque amanhã eu estou diferente. Amanhã eu já orei. Amanhã eu já ouvi o Espírito Santo falar comigo. Amanhã eu já sei como eu vou lidar com a situação. Tem coisa aqui no louvor que tem hora que dá vontade de dar um golpe, que eu aprendi lá no Exército de Defesa Pessoal. Dar um karatê assim, trouxe o pescoço assim, e dizer: epa, para, tá, acabou. Vai-se embora, tá disciplinado. Aí o Espírito Santo diz assim, ó, só amanhã. Resolva só amanhã. Pedro disse assim: eu estou contigo, Senhor, vai me negar 3 vezes, macho. Deixa de falar as coisas sem pensar. E foi o que aconteceu. Às vezes a gente fala sem pensar no teor. Eu estou trabalhando isso na minha vida. O Romário, faz muitos anos que eu convivo com o Romário, eu conheço os trejeitos dele tudinho. Tem hora que ele está ali, quando eu erro e estou teimando, ele faz assim. Aí eu, só amanhã. Não adianta teimar não, gente. A gente está errado, tem que corrigir. Se eu for chegar aqui e for confrontar o Romário, ele está consciente da visão dele, parabéns, você está tocando bem, decorando tudo, viu? Estudando as músicas. Você está melhor do que eu, irmão. Louvado seja Deus pela sua vida. Você chega, você pode perguntar a ele, onde é isso aqui, irmão? Aqui. Onde é isso aqui? Visão consciente. Visão consciente nós temos que ter acerca do nosso futuro, daquilo que nós vamos fazer. Irmãos, aí se nós não tivermos essa visão consciente, nós vamos nos precipitar. Nós vamos tirar conclusões imediatistas. Nós vamos agir no imediatismo. Outro dia chegou aqui um negócio para eu resolver, que eu disse assim: mas você não mandou essa mensagem para fulano, não. Eu já mandei para fulano, para o ciclano, para a delegacia, para o homem não sei da onde, o advogado. Meu Jesus! Como é que eu vou resolver agora? Ah, pastor, meu filho, pelo amor de Deus, era para você ter vindo logo aqui, falar comigo. Aí, para desfazer o negócio, é difícil. Porque nós, no imediatismo, nós queremos resolver, meu filho. No imediatismo, nós queremos ir para o tapa. No imediatismo, a gente quer brigar. E não se resolve nada assim. Só amanhã. Tem coisa que eu digo para minha esposa: ah, mas eu... Só amanhã. Vamos tomar um mingau de aveia para dormir? E pensa esse negócio para dar sono na gente, é mingau de aveia. Eu não sei, Amanda, o que é isso. Mas mingau de aveia, lá em casa, eu e a mulher, se eu ronco, ela não escuta, se ela ronca, eu não escuto mais. A gente dorme, feliz, só amanhã. Tem mingau de aveia lá, irmãos? Quando a mulher estiver estressada, e o marido também, toma um mingauzinho de aveia. Aí diga, só amanhã. E minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, entenda quando você deve parar e dizer assim, só amanhã de manhã. Isso aqui já é heresia, né? Mas, meus queridos, no nome do Senhor Jesus, não resolvam nada no imediatismo, porque talvez depois de 3 dias você negue o que você prometeu. É por isso que a gente não cumpre muitas vezes o que nós prometemos. Sabe por quê? Nós estamos preocupados só em resolver o problema momentâneo. Aí quando é amanhã, você resolveu um problema, criou outro, porque aquele problema continua sendo problema. E você, por ter resolvido de forma imediata, criou outro problema. É mais um problema para a mochila, para a bolsa dos problemas. Certo? Então, esta visão nossa
deve ser consciente, não imediatista. No verso 5, nós nos deparamos com uma dúvida, né, dos discípulos. E às vezes é algo muito recorrente no nosso meio também, irmãos, dúvida. Jesus está no caminho, nos ensinando, nos mostrando, mas mesmo assim nós ainda estamos desacreditados e sem perspectivas. Versículo 5 vai dizer: disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Se fosse hoje, a gente dizia assim: deixa de ser abestado, Tomé. Como é que tu não sabe para onde vai caminhando com o mestre? Deixa de ser assim, Tomé. Né? Se fosse hoje, na igreja, hoje, infelizmente, tem crentes desse mesmo jeito. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Qual é a finalidade de te servir? Não sabemos o caminho. Será que você não sabe mesmo? Ou será que você não está querendo obedecer o que você já sabe? O que eu já sei? O que nós sabemos? Falta obediência. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Quando nós avaliamos a causa dos discípulos, nós comparamos com a nossa causa hoje, é até compreensível, meus irmãos, porque eles estavam caminhando com Jesus há aproximadamente 3 anos. Quantos anos você caminha com Jesus? Quem é o crente mais novo aqui? Acho que é a Amanda, né? Não, os meninos se converteram agora há pouco tempo. Quem tem mais de 10 anos de crente aqui, gente? Quem tem mais de 20 anos de crente aqui, gente? Nós estamos há mais anos caminhando com Jesus do que os discípulos, sim ou não? Por que nós não estamos sabendo o caminho? Por que nós estamos perdendo a visão da promessa de Deus? Por que nós estamos deixando de olhar para Jesus? Por que a tua vida não está mais fazendo sentido? Por quê? Por que você está abandonando a fé? Por que você está ficando em casa? Por que você está desanimando? Por que você está definhando? Por que nós estamos definhando? Por que nós estamos querendo desistir por causa do peso emocional? Por quê, gente? Por quê? Por que você não está vendo mais Jesus? Por quê? Por que nós não estamos conseguindo mais vislumbrar as belezas naturais de Deus na nossa vida? Será o imediatismo? Aí no verso de 6 a 9, Jesus nos mostra que de uma forma bem clara, meus irmãos, para os seus discípulos e mostra para nós também, a resposta dessa dúvida. E a resposta, ele diz assim, no verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só tem um caminho, é Jesus. E ninguém vai para a casa do Pai, como ele fala, onde tem muitas moradas, se nós não conhecermos esse caminho. Ele é essa verdade, ele é esse GPS que nos leva para o lugar onde nós almejamos ir. Se vós me tivesses conhecido, verso 7, conheceríeis também o meu Pai, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e tenho visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus tem se revelado a nós com toda clareza, ou com tanta clareza, meus irmãos, nos últimos dias, porque nós não estamos conseguindo enxergá-lo, vê-lo como ele é. Nós precisamos desenvolver uma visão consciente do nosso futuro com Jesus Cristo. Se é que você está pensando
no seu futuro com Ele. Nós planejamos muitas coisas para a nossa vida aqui, mas a nossa vida não vai ser aqui. Nós planejamos muitas coisas para usufruir aqui, mas Jesus não nos prometeu muita coisa aqui, boa aqui. Ele disse: no mundo tem aflições, mas eu venci o mundo, e para onde eu vou, vocês também irão. Nós iremos para lá. Talvez por um pouco de tempo ainda, nós vamos ter que ficar aqui. Jesus disse para Pedro: mas depois você vai se encontrar comigo, lá na casa do Pai, do meu Pai, onde existe muitas moradas. Se assim não fosse, eu não estava contando isso para vocês. Confortem os corações de vocês com essa novidade. Essa é a nossa esperança, a nossa perspectiva do nosso futuro em Cristo. Isso é ser consciente da nossa fé racional em Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero terminar aplicando 4 lições para as nossas vidas. Primeiro, entenda, queridos irmãos, que com Jesus, por mais difícil que seja a sua situação, o seu futuro está garantido. No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 5,39 vai dizer que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Isso deve sim nos animar. Por mais que sejam grandes suas aflições, por mais que seja difícil a sua situação, o seu futuro está garantido. Se você é um crente de verdade, esperançoso, se você crê na graça de Deus e vive conscientemente esta graça, dando fruto, o fruto do Espírito, querido, não é essa graça não, que só de vir para o culto, não. É uma graça de atitudes, de movimento, que entende que tem que evangelizar, que tem que pregar, que tem que perdoar, que tem que amar, que tem que viver bem nessa sociedade, que tem que ser tudo acima da média dos outros, da sociedade que nós estamos inseridos. O crente tem que viver acima da média. E isso é entender a salvação. Segundo, por que duvidar de quem já provou que sabe fazer milagres na nossa vida? Por que duvidar? Por que nós duvidamos? Pergunta a você: Jesus já fez algum milagre na sua vida? Precisa provar mais alguma coisa? Não. Mas por que duvidar? Se Jesus já fez tantos milagres na nossa vida, nós estamos talvez passando por mais um problema, mas Ele já provou que Ele é o Jesus que faz milagres, é um Jesus que cura, é um Jesus que resolve o nosso problema. Seja qual for o mais difícil, Jesus é especialista em realizar e fazer milagres na nossa vida. Queridos, lá em João 20, 30 e 31, lá o texto vai dizer que Jesus realizou muitos milagres. Por que os discípulos perderam a esperança? Por que os discípulos estavam querendo duvidar? Por que os discípulos estavam com seus corações inquietos, se Jesus realizou muitos milagres? Lá em Mateus 13, versículo 58, vai dizer também que Jesus fez muitos milagres. E eles viram os milagres. Eles viram Jesus caminhando sobre as águas. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos. Talvez seja o sonho de todos nós ter o privilégio que aqueles discípulos tiveram, de ver Jesus caminhando sobre as águas, de ver Jesus acalmando a tempestade no barco com você. Ah, meus irmãos, como eu vislumbro isso. Como eu peço a Jesus para eu sonhar. Só sonhar. Eu digo: Senhor Jesus,
Quero só sonhar. Como foi aquela situação naquele mar, e o Senhor acalmando o mar. Como foi ver o Senhor andando por sobre as águas. Como foi bom. E os discípulos viram tudo isso. Mas por que eles duvidaram? Então, meus irmãos, por que duvidar de quem já provou que tem poder para fazer milagres na nossa vida? Terceira coisa, meus irmãos, desenvolva uma visão consciente do que Cristo é em você. Às vezes eu olho para dentro de mim e aí assim, eu fico pensando assim, olho para mim. Que Cristo é em mim. Como que eu posso ser um pequeno Cristo na terra? Como que eu posso ser esse pequeno Cristo? Como que eu posso distribuir aquilo que eu aprendi com Cristo? Cristo que está em mim. O que eu posso fazer? Onde eu posso melhorar? Eu não vejo Cristo em mim quando eu sou grosseiro. Eu não vejo Cristo em mim quando eu sou desonesto. Eu não vejo Cristo em mim quando eu trapaceio. Eu não vejo Cristo em mim quando eu minto. Quem não mente? Porque a gente conta mentirinha, né? Às vezes por medo, receio, por causa de um problema que às vezes você criou, aí você tem que mentir. Isso dói tanto, né, o coração da gente. Porque eu não consigo ver Cristo em mim quando eu estou nesse ambiente. Não é consciente essa minha fé quando eu ajo dessa forma, né? Então desenvolva uma visão consciente do que Cristo é em você. E visão consciente do que Cristo é em nós é quando nós fazemos o que de fato agrada a Ele. Nem sempre vamos fazer. E sabe o que a gente tem que fazer quando a gente não faz? Procurar corrigir, pedir perdão e recomeçar. Tiago 1,6 vai dizer que nós devemos ter uma fé que não duvida. Né? Peça, porém, com fé e nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Quem duvida não deve esperar receber algo do Senhor. Tiago, eu acho que é 1:7-8, vai dizer isso aí. A pessoa que duvida, o duvidoso, pode ficar consciente disso. Não espere nada do Senhor. Porque Tiago está dizendo que se a gente pede duvidando, não recebe. Então, coloca o 7 aí, meu filho. Ele vai dizer, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, se pedir duvidando. Depois ele diz, homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Então, a gente não deve esperar do Senhor, certo? Não deve esperar do Senhor quando nós pedimos duvidando dele, se ele pode resolver ou não. Quarto e último, eu termino aqui, chega de dúvidas. Cristo não precisa provar mais nada para nós. Eu até falei sobre isso aqui. Em João 20:28, lá vai mostrar, conta a história, né, de que Tomé pediu para pegar nas chagas de Jesus, nos buracos, né, porque ele não estava acreditando no Senhor. Então Jesus mostra as suas chagas para Tomé, os buracos dos cravos, para provar que era ele mesmo ressuscitado. Chega de dúvidas, irmãos. Vocês lembram o que eu falei lá? Já estou terminando. Lá no início, meus irmãos, que a gente não deve duvidar do nosso Senhor,
porque Ele está fazendo, porque Ele está se importando pela nossa causa. Não precisa mais a gente estar perguntando aqui, pedindo para viver experiências diferentes com Jesus. Ele não precisa mais provar nada para nós. A minha graça te basta. Pronto. Eu sempre digo aqui, irmãos, que nós já estamos no lucro. Jesus não quisesse mais dar nada para nós, nós estávamos no lucro, porque nós já ganhamos a salvação, pela graça. Pela graça. Então, por que duvidar? Por que duvidar? Nós precisamos desenvolver uma fé consciente em Cristo Jesus. Duvide não. Ele está perto. Não duvide não. Ele